Olá, empreendedoras! No episódio de hoje eu estou com uma mulher incrível. Presta atenção nessa bio. Ela é jornalista, mãe, coordenadora de jornalismo da TV Câmara Campinas, apresentadora dos programas Na Casa do Povo, Estúdio Câmara, Café com Presidente, ser empreendedor, Questão de Ordem, atuou nos projetos de criação dos programas Questão de Ordem, Meu Ambiente, Ser Empreendedor, Estúdio Câmara e outros. Ela tem um podcast que se chama Pod Impacto, que traz iniciativas de empreendedoras de impacto social, disponível no YouTube. Então, já está disponível para vocês aí. E, atualmente, ela é presidente do Conselho Administrativo da Associação Bolsa de Valores Humanos, BHV, entidade de terceiro setor que atua em projetos de saúde mental, íntegra e integral às crianças, adolescentes e jovens que vivem em serviços de acolhimento em Campinas. Olha que bio fantástica. Eu estou hoje no Pod Preta com a Mina. É um prazer imenso te receber, Mina. E eu não sei se você se lembra, mas há 2 anos atrás eu sentei com você para um bate-papo e você me entrevistou. E hoje você é minha entrevistada do podcast. Isso me deixa imensamente feliz e nervosa, viu, gente? Ah, não fique nervosa, porque eu garanto que eu estou também. Porque a gente que entrevista, quando é entrevistada, fica super tímida, viu? Não pensa, não. Eu fiquei muito contente de estar com você hoje no Pod Preta, porque você abriu as portas da TV Câmara para ouvir sobre o nosso projeto, para ouvir um pouquinho sobre a minha história. E hoje eu, com muito prazer e muito honrada de conhecer também um pouquinho da sua história. Ai, que legal, né? É um prazer para a gente. Inclusive, eu trago como premissa, a partir do momento que também tenho essa abertura, de trazer... Eu acho que o nosso povo vai aparecer mais na televisão, né? Vai aparecer Sim. mais, porque a gente faz muita coisa. Sim. Né? Só que nem sempre as pessoas sabem o que a gente faz. Então, vamos abrir as portas. Fica muito nos bastidores ainda, né? Sim, sim. E eu acho que o meu intuito, quando, inclusive, você e outras mulheres Sim. que eu trago, e especialmente no programa Ser Empreendedor, tem nos outros também, é mostrar que não é aquela mulher preta que, faço um bolinho para ajudar meu marido, sabe? Não é isso. Sim. Não, nós podemos até começar daí, Sim. porque muitas de nós começamos daí. Mas não, hoje nós temos mulheres pretas arrimo de família, nós temos mulheres que trouxeram seus parceiros, seus companheiros também para empreender junto com elas. Então, vamos desmistificar aquele negócio que eu vou ajudar em casa. Não. Não tem mais essa de ajudar em casa. A minha renda não é para ajudar, a minha renda compõe agora. Eu acho que também é da mulher moderna, Sim. É sobre isso. E a gente tem que mostrar que tem muita potência. Não é, a coitadinha começou a fazer bolo, não. Ela é uma empresária. Sim. É isso que as mulheres precisam ter consciência. E grande parte das mulheres pretas, que inclusive existem estudos que tem muita dificuldade, até mais dificuldade que as mulheres brancas, para ter acesso ao crédito, para uma série de outras coisas que tem aí no mercado para todo mundo. Sim. Eu falo muito que o empreendedorismo da mulher preta, ele é diferente do empreendedorismo de uma mulher branca, porque o nosso empreendedorismo, ele nasce muito na necessidade de sobrevivência. Sim. E aí começa realmente ali empreendendo com o que tem, atendendo na sala de casa, fazendo bolo com os mantimentos que tem ali na sua dispensa, né? Sim. E é produzir de manhã para vender à tarde e colocar comida na mesa à noite. Então, Sim. é um empreendedorismo que coloca muito essa mulher na linha de frente e nos bastidores. Isso. E quando a gente mostra, por exemplo, a sua história e de tantas outras, são mulheres que romperam isso. Sim. E que fizeram e que são exemplos e inspiração para outras que... você pode também. Se eu conseguir, você também pode. Sim, sim. E fazer com que essa mulher tenha essa mudança de mentalidade, porque quando a mulher em si já muda a mentalidade, já é uma potência. Sim. Quando uma mulher preta muda a mentalidade dela, né, é uma transformação ainda maior. E o seu programa traz muito dá muito esse empurrão, porque você chamar uma mulher preta para uma entrevista, colocar ela na frente de um holofote, isso é uma mudança de mentalidade, porque nunca ninguém quis nos ouvir, nós não éramos bonitas o suficiente para aparecer na televisão, na própria televisão. Sim. A nossa beleza não
era um padrão, não era aceitável. Então, quando você coloca essa mulher na frente da televisão, você está dizendo tudo o contrário do que a gente cresceu aprendendo. Então, é belíssimo o seu trabalho. Mas é isso mesmo, né? Mostrar mais de nós. Sim. E eu quero saber um pouquinho de como que foi essa identidade racial, qual que foi o seu núcleo familiar, porque hoje você é uma mulher preta de pele branca. De pele clara. De pele clara. Isso. Como que foi esse impacto, né, até mesmo na sociedade? Na verdade, porque assim, o meu pai é negro e a minha mãe é branca. Minha mãe é bem branca mesmo, loira, né? No caso é o contrário. Minha mãe é negra, retinta, e meu pai branco. E aí, só que a família, eu sempre tive mais contato com a família do meu pai, porque meus pais são de Minas e a família do meu pai veio para Campinas. Quando minha mãe casa, vem para Campinas também com meu pai. Então, eu sempre tive mais contato com a família preta, tá? Que é a minha referência máxima, porque com a família da minha mãe eu tenho contato, mas não é tanto porque eles moram lá em Uberaba, Minas Gerais, então é pouco. E aí, eu não tinha essa consciência. A minha primeira consciência de que eu era uma menina afrodescendente, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Por quê? Porque quando eu saía, minha mãe me arrumava muito, tal, mas todo mundo falava, que menininha bonitinha, aquelas coisas assim. E um dia, ela foi para o centro da cidade e eu fiquei na casa de uma vizinha, brincando. Eu não me recordo bem, mas eu acho que eu quebrei um copo, eu acho que foi isso. E quando eu quebrei esse copo, a parente dela falou assim, mas só podia ser filha de preto, né? Não acredito. E você tem essa memória? Tenho essa memória, porque foi esse meu despertar. De que, opa, eu sou... Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe chegou, eu falei, mãe, aconteceu isso, isso, isso. A minha mãe chorou, foi lá, e era parente dela? Não, é amiga. Ai, mas foi uma brincadeira. Ela falou sem querer. Sabe aquelas coisas que a gente ouve até hoje, né? Infelizmente. Ela falou sem querer, foi uma brincadeira, não sei o que. Mas aquilo, em mim, então eu não sou igual a todo mundo, por exemplo. Ou eu não sou 100% entendeu? Branca, como a minha mãe, por exemplo. Como a minha irmã. Por exemplo, a minha irmã do meio, ela é branca. Sim. Aí eu ficava assim, será que eu sou adotada? Eu ficava até pensando essas coisas, né? Mas aí foi nisso que eu comecei a ter essa questão da identidade mesmo. Racial, de ver as minhas tias, né? Irmãs do meu pai, os meus tios. E aí mas foi muito mais nesse despertar como criança, porque até então eu achava que eu era igual a todo mundo. E ali eu percebi que não. Mas você teve em algum momento, vindo do teu pai, algum letramento racial dele te explicar, olha, filha, isso. Você teve? Porque eu não tive. Não tive. Isso me fez muita falta. Não, a gente não tem, porque, na verdade, naquele momento, os nossos pais tinham outra cultura, eu acho, que era a cultura de sobreviver, de tentar estudar. Eu lembro meu pai fazendo Senai, sabe? Trabalhava numa empresa, numa indústria, então era aquela época, né, de metalurgia. Sim. E era uma coisa muito assim, que a preocupação... Então, só que ele conta, que ele não falava pra gente, mas que no próprio trabalho dele, quantas vezes tinha acontecido dele desenvolver o projeto, mas quem apresentava o projeto não era ele, era o colega branco dele, né? Hoje a gente conversa bastante sobre isso. Depois de um tempo a gente passou a conversar. Mas quando criança ele não passava muito isso pra gente. Eu não sei se vocês têm esse sentimento. Eu tô tendo essa liberdade com você porque a gente cresceu num núcleo familiar parecido. Eu, por exemplo, acabei que convivi mais, até pelo tamanho da família do meu pai, que era a família dos brancos, ser maior. Então, eu cresci muito no meio dos brancos. E a família da minha mãe é bem menor. Então, eu convivi menos. Então, por isso que eu tô tendo essa liberdade. E o que eu sentia é que a minha mãe, ela já tinha que aceitado todas as condições que o sistema
tinha imposto para ela. Então, eu sentia que ela pensava, não vale a pena explicar, não vale, porque isso não vai mudar. Mas é isso, era mais uma questão de eu estou conformado Deixa com como isso. tá, né? É. Por exemplo, a minha avó era doméstica, a minha mãe foi doméstica, então possivelmente ela também vai ser doméstica e nada vai mudar essa realidade. Então, para que falar Sim. de algo que não vai mudar? É. Eu sentia isso na tratativa da minha mãe em questões raciais, de eu falar assim, ai mãe, alguém me chamou de pretinha. E ela falar, não liga para isso não. Meu pai falava isso também. Quando, na verdade, era o momento de confrontar, de sentar, de explicar, de me Mas me você é posicionar. linda, pretinha. Tanto que o meu pai me chama de preta. Sim. Né? Mas é outro claro, contexto. um outro contexto. Mas é quando alguém falava alguma coisa, Era né? muita aceitação, Era, né? não, mas você é linda, Deixa tal, isso tal, pra lá. tal. Ele tem inveja de você. A menina tem inveja de você. Esse tipo de coisa, né? E isso faz uma confusão muito grande na nossa cabeça como adulto, né? Faz bastante. No nosso crescimento. Mas eu sempre fui a mais revoltada mesmo, sabe? De, não aceito que fale isso, ou então fala direito comigo, né? Porque eu, além de tudo, sempre fui baixinha, e aí tinha, né, a questão da, ela é pretinha e baixinha. E tinha uma questão que eu trago bem comigo, que eu acho que muitas meninas que são filhas de brancos com negros têm isso também, principalmente quando a nossa mãe é branca. Cuidar do nosso cabelo. Você né? vê uma dificuldade por ela não saber lidar, né? Muito grande. E, recentemente, eu tenho um amigo negro que é casado com uma mulher branca, e ele um dia falou assim para mim, Mirna, o que eu faço? Poxa, a gente, na hora da oração, a minha filha falou assim, Deus, eu queria ter o cabelo igual ao da minha mãe. Nossa. Por quê? Porque para a menina, quando a gente é pequena, a nossa referência é a mãe. Né? E aí ele falou, tanto que daí na época eu indiquei um lugar para ele ir, para levar a filha, para mostrar para ela que o cabelo cacheado é lindo, o cabelo crespo é lindo, tem como cuidar. Mas até criar essa identidade é muito difícil, entendeu? Eu dormia de bob no cabelo, eu dormia de touca no cabelo, aquela touca assim. Ou então minha mãe fazia a trança que eu ficava japonesa, assim. Hoje, eu entendo que é porque ela não sabia cuidar. E também, quando eu era criança, não tinha tantos produtos como a gente tem hoje para o cabelo das nossas filhas. Por exemplo, a minha filha hoje tem 20 anos a mais velha, e ela teve aquela fase da progressiva da escola. A mãe, deixa eu fazer progressiva, por favor. Eu falava assim, no máximo que você vai fazer uma escova para você experimentar. É claro que a escova pagava caro, durava meia hora, porque criança brinca, a escova... Aí eu ensinei uma coisa para ela. Né, que é tipo um clichê, mas toda vez que ela falava para mim, mãe, deixa eu alisar meu cabelo, eu falava assim, filha, olha as suas amigas. Em terra de chapinha, quem tem cacho é rainha. Você é uma rainha. Olha seu cabelo. Menina. E aí, eu sempre com aquela paciência de cuidar, ensinei ela a fitar o cabelo, tal. Por quê? Porque essa paciência, a minha mãe, infelizmente, até porque depois ela teve 3 filhas, como se diz, tudo escadinha, não tinha tempo, não tinha nada, e eu não tive esse cuidado. Então, eu fiz questão de ter esse cuidado com ela. Eu me emociono quando você fala disso, porque eu vivo isso, e para mim é uma questão muito... mexe muito comigo ainda, né? Porque hoje eu tenho a Duda, e a Duda é uma criança preta mais retinta, com o cabelo mais crespo. E eu não tenho o hábito da trança, meu cabelo, ele não é um black, né? E, como eu te disse, a gente tem muito mais contato com familiares de pele branca, que é o do meu pai. E a Duda, por muitos momentos, fala isso. Mamãe, eu queria tanto ter o teu cabelo. Eu queria que o meu cabelo fizesse cachinho. E isso... assim, não que acaba comigo, mas isso me traz, assim... Hoje eu tenho embasamento para explicar, para falar, mas eu volto atrás de quando eu passava por isso, porque na minha época também não tinha, né, produtos e tal. E aí a gente penteava para ver se dava um pouco mais E chorava, porque passava aqueles pentes bem fininhos que, nossa, machucava a nossa cabeça. E eu mesma, eu passava óleo de... Não é óleo de babá... Ai, como... um óleo que deixava ele mais
liso, assim, para poder fazer o rabo de cavalo e ele mexer, né? Sim, sim. E hoje, com a Duda, ela me fala isso, e aí o que me emociona é que quando eu comecei a levar ela para os encontros de negócios, né, onde ela via aquela quantidade de mulher preta com o cabelo igual dela, black, de trans, e as meninas super empoderadas, né? E hoje ela ama o Eu black. fico arrepiada de você falar. Porque eu pensava assim, gente, eu até transeio e tudo mais, mas não é muito da minha identidade. Eu tenho muita dor na cabeça. Eu Eu também particularmente... tenho muita sensibilidade, o cabelo é o fino. meu também. Então, não é da minha identidade usar muita trança. E aí, ela já usa mais. Então, quando ela viu outras mulheres de trança e ela foi se identificando. E eu me emociono porque causar um impacto na vida de uma outra pessoa, de uma outra mulher, é sensacional. Mas, através de um trabalho que eu desenvolvi impactar a vida da minha filha, isso Não tem preço, não né? tem preço, assim. não tem. Quando você falou do cabelo, eu me emocionei muito, porque hoje ela já se reconhece como uma criança preta, ela já entendeu a textura do cabelo dela, né? Sim. A gente investe muito nos profissionais para oferecer o melhor tratamento e ela ter o balançado cabelo. Mas como que isso te marcou e me marcou, né? Nossa, eu lembro que a minha mãe fazia maionese de ovo, passava na minha cabeça, a babosa, né? A gente sabe que tudo isso é bom, mas não era na questão de... Ela não sabia falar assim pra mim, olha, tô fazendo isso para deixar seus cachos lindos. Sim. Vou fazer isso para o seu cabelo ficar menos armado, para o seu cabelo ficar mais liso, mas porque era o entendimento que ela tinha na época, né? Tanto que das minhas irmãs, a do meio nunca precisou alisar o cabelo, porque nasceu com o cabelo liso, mas a minha irmã mais nova, ela alisa o cabelo até hoje. Sim. E eu nunca alisei o cabelo. O máximo que eu fiz na adolescência, que isso eu acho que foi aquela febre, que a gente fazia o relaxamento para o cabelo ficar... Sim. A gente não gostava de cabelo armado, mas hoje eu amo cabelo armado. Já faz um bom tempo que eu aderi ao cabelo armado. E olha a evolução, Mina, que a gente passa, porque o fato de você ter o seu cabelo alisado não te faz menos preta. Não, mas eu posso ser do jeito que eu quiser, né? Exatamente, porque a gente também entrou num sistema reverso, onde as mulheres negras que alisavam o cabelo estavam negando a sua origem, negando a sua ancestralidade, e não é nada disso. Hoje a gente já vê que a nossa mentalidade como mulher preta também evolui. Sim. Né? Quer dizer, eu posso usar do jeito que eu quiser. Eu posso usar curto, comprido, crespo, eu posso usar ele todo branco, eu posso usar ele com mechas ou sem, o jeito que eu quiser. Sim, é isso que é legal, né? Sim, que eu bacana. E me fala um pouquinho sobre essa questão de representatividade também dentro do jornalismo. Eu queria saber um pouquinho como que foi essa caminhada. Você sempre quis ser jornalista? Sempre. E os desafios que você enfrentou sendo mulher e sendo uma mulher negra dentro da televisão, dentro do jornalismo, porque hoje até que é fácil falar. Temos Maju Coutinho, temos várias referências, mas quando você começou, né? Assim, sempre a minha referência foi a Glória Maria, né? Porque eu já sou uma mulher que completa os 50 anos, agora no fim de 2024. Tá belíssima! Obrigada. Então, sempre tive ela como referência. Ainda mais me marcou super quando ela cobriu a morte do Tancredo Neves. Eu ficava super assistindo. E a régua dela ficou muito alta. E, aliás, ali foi a minha primeira consciência sobre política também, umas outras coisas. Mas, assim, e desde pequenininha eu brincava de repórter. Você acredita que eu também? Eu fazia uma câmera com uma caixa de sapato. Com o tubete do papel higiênico, eu cortava e fazia bem aquele negócio. Imagina e com Se tem vídeo disso, você já não, imaginou? Então, não tinha nada. E com o desodorante, não lembro se era do meu pai ou da minha mãe, eu colocava em cima de uma coisa e fazia o microfone e ficava brincando de ser repórter. Então, eu gostava de brincar de 3 coisas. De repórter, de dançar, porque eu amo dançar até hoje, e de secretária. Eu fazia essas coisas, né? Então, assim, aí eu brincava de repórter, minha mãe falava, nossa, será? Só que aquela coisa do conformismo, né? Do conformismo, tanto que, assim, eu fiz até o ensino médio em escola pública, e depois, na época, a única faculdade de jornalismo que tinha em Campinas era a PUC. Sim. Então, eu trabalhava, estudava. O primeiro ano da minha faculdade, eu paguei vendendo Tupperware.
Eu vendia Tupperware naquela época que eu não tinha os plásticos baratinhos. Então, eu paguei o primeiro ano de faculdade fazendo isso. Eu me formei em 99, eu terminei de pagar PUC em 2001. Até porque jornalismo, eu acho que é muito... É um curso que quem não tem o conhecimento acha que é algo como, por exemplo, fazer teatro. É alguma coisa do tipo, fulano não sabe ainda o que quer. Fulano, né, aí tá fazendo teatro, mas isso não vai dar em nada, isso não traz dinheiro, isso não traz, né, prestígio. Que não traz dinheiro é verdade, viu, gente? A régua, apesar de ser a Glória Maria, que é o nosso ícone aí, mas, assim, 1% dos jornalistas tem uma vida legal como jornalista. Outra parte tem que ter outras coisas para poder fazer aí o seu ganha-pão. Porque essa é a realidade, né? E eu penso que quando a gente entra na faculdade, isso hoje está um pouco deturpado por conta de que regularmente caiu a legislação, uma série de coisas, mas quando se exigia o diploma, por quê? Porque você aprende técnicas de apuração, tem código de ética, tem uma série de coisas que hoje, infelizmente, muito disso caiu. Mas a gente, inclusive, eu que estudei e tal, eu acho que é preciso, tanto quanto outras profissões, ter uma regulamentação. Tá bom, a gente não vai ter a regulamentação que existiu, que foi por conta de um decreto na época da ditadura. Ok, isso já acabou, ficou para trás. Mas é preciso que seja regulamentado. Sim. Então, eu defendo super o diploma do jornalismo, de chegar e das pessoas saberem que tem uma consequência quando você está no microfone e fala aquilo que você não sabe. Total. Fala aquilo que você pode prejudicar a vida de pessoas. E ainda né? mais hoje. Porque, embora eu entenda isso que você está dizendo, eu só não sei como a gente conseguiria isso com uma comunicação tão fluida com um celular. Você grava, você põe na rede e aquilo vai para milhões de pessoas, né? Eu não sei como... Porque Mas a partir do momento, por exemplo, você, pessoa física, coloca alguma coisa, sua opinião, etc e tal. Aí, se você prejudica alguém... O Código Criminal, o Código Civil está aí, né, que a gente tem. Agora, se você está atuando na apuração de uma notícia, a gente já teve, por exemplo, casos de pessoas que foram, né, infelizmente, eu não digo que praticamente executadas por conta de fake news. Né? E a gente já teve pessoas, a gente fala que é muito antigo esse caso, mas o caso da escola de base, essas pessoas, inclusive eu assisti um documentário recentemente, essas pessoas que na época, claro, o jornalista diz, eu tive a fala do delegado, que também falou, de certa forma, já acusando, mas será que se os jornalistas envolvidos não tivessem apurado bem melhor a vida dessas pessoas? Isso faz mais de 20 anos e elas não tiveram ainda a sua vida de volta. Ah, sim. Isso é muito pesado. E olha que a gente nem falaria tanto de comunicação, mas por eu gostar muito desse tema, eu estava ouvindo um podcast ontem na academia e ele estava falando sobre a inteligência artificial, porque a inteligência artificial também é um meio de comunicação e ele pode, em alguma maneira, pender para um lado ou para o outro e te direcionar com aquela informação que ele está te dando ali. Né? Então, como manter isso, gente? Como não é nem regulamentar, mas como... Muito louco, né? Muito louco, né? A informação, da forma como chega, né? Eu confesso que eu ainda tô bem analfabeta nesse quesito de inteligência artificial, mas a gente já tem, inclusive, cursos de inteligência artificial para jornalistas, né? Para conseguir lidar com isso. Porque até que, inclusive, recentemente, se não me engano, acho que a TV Globo fez até um editorial de como... Ela fez um manual de como os jornalistas devem lidar com a inteligência artificial nos diversos programas jornalísticos que existem. Porque é uma realidade que está aí, que daqui a pouco todo mundo está usando, mas precisa ter um código de ética, né? Então, vamos ver onde isso vai parar. Exatamente. É um papo, gente, para outro podcast, viu? Para outro episódio. Mas me conta, como que foi esse início de... Porque hoje você é uma representatividade, isso é fato. E eu quero saber como que foi essa construção, quais foram os desafios que você passou, enfrentou,
para ter essa representatividade hoje, como mulher preta, para você ter conquistado o seu espaço numa área que era aí de maioria masculina, né? Bem no começo ainda tem a questão do masculino e a questão da mulher de cabelo liso, magrinha, de olho claro, ou pode ser de olho castanho, mas tem que ter um outro perfil. E depois a própria comunicação foi se abrindo. E querendo ou não, a gente foi ficando sabe aquela coisa infelizmente, de ter que provar todo dia? Que você é boa, né? É isso. Você tem que provar todo dia que você é boa. E, claro, a gente falha. Não estou dizendo, nunca falhei, nunca errei, porque todo mundo falha. Mas, infelizmente, existe isso de ter que provar todo dia que você é boa. E isso exige da gente um preparo maior. Eu falo muito isso dentro do nosso grupo de negócios para mulheres pretas, e hoje não somente mulheres pretas, mas nós temos muitas empreendedoras não negras também, que é muito importante isso, a gente estudar, se preparar, porque o mercado ele vai exigir de você cada vez mais e você tem que estar preparada, porque você tem que ficar provando. Sim. O que você provou um ano atrás já não é mais válido, né? Isso, parece que você tem que renovar sempre. Isso é bom também, que te deixa ativa na roda. Sim, te deixa atento no game, né? Isso é bom. Não dá para ficar parada, estagnada, achando que o conhecimento de um ano atrás ainda é válido para hoje, né? Isso a gente tem que sempre estar ou estudando, ou fazendo coisas pela internet. Hoje tem muita aula, tem tutorial disso, daquilo, e a gente tem que se preparar. Fora que, eu estou falando da questão do jornalismo, mas aí tem a segunda, né? Tem que chegar em casa, tem que cuidar de filho. A gente tem ainda isso. E tinha aquela coisa de, por exemplo, tem que cobrir um evento, uma matéria muito importante, e de repente um colega ou alguém fala assim, mas acho que a menina não vai poder porque ela tem criança pequena. Mas eu sempre dei um jeito. Manda outra pessoa. Eu tenho uma rede muito de apoio. Legal, entendeu? Que bom. Porque o que acontece? Antigamente, quando a minha filha de 20 anos era pequena, nos dias, por exemplo, que eu tinha as coberturas ou de final de semana ou de um evento à noite, estava com o pai ou com alguém da minha família. Hoje, eu tenho mais 2 filhas. Há 4 anos, eu me tornei mãe de 2 meninas. Uma hoje tem 10, outra tem 14, mas essa é uma outra história. Que eu também tenho uma rede de apoio, que são meus pais. Por exemplo, para eu estar aqui hoje, o meu pai buscou a minha menina mais nova no projeto social que ela faz de contraturno escolar. E a hora que eu sair daqui, eu vou passar e buscar. Sim. Sem rede de apoio, é muito complicado. E para a gente provar, justamente para a gente mesmo que olha, dá conta, e hoje elas entendem muito essa questão de que, olha, hoje eu vou ficar, hoje eu tenho que fazer tal coisa. Sim. Então, aí elas ficam com a avó, com o vô, porque elas chamam os meus pais de vó e vô, né? E aí tem essa questão, a de 14 anos já sabe se cuidar sozinha, né? Eu deixo alguma coisa pronta. Sim, sim. E aí a gente vai se virando. Né? Mas é bem nesse contexto de que sem rede de apoio é muito complicado. Até porque você não tem dinheiro para... Eu já deixei, por exemplo, mas não de trabalhar. Mas, por exemplo, muitos eventos até de próprias mulheres pretas que a gente faz, né? A gente é convidada para ir nesses eventos. Tem eventos que eu não consigo ir porque naquele dia não tem com quem deixar as meninas. E hoje tá tudo bem para você? Hoje, né? Mentalmente... Tá tudo bem para você? Porque eu entrei numa onda uma vez de ficar muito triste ou muito me sentindo para trás. Poxa, eu não posso ir porque eu tenho as crianças pequenas, né? E de falar até aquele comentário, poxa, se eu não tivesse filhos, eu tava... Sabe que pegada que eu tô? Mas você teve essa pegada? Já tive. Já teve, né? Essa pegada, né? Mas hoje eu já tô na pegada do seguinte... Porque nos eventos que eu participo, eu percebo que muitas mulheres passam pela mesma Sim. situação que eu. Algumas levam seus filhos, e aí elas ficam lá de boa, mexendo no celular, fazendo alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em espaços kids. Então. Nesses eventos. Sim. Né? Mais espaço, isso também a gente tem que trabalhar.
Porque também para não correr um risco, porque é uma linha tênue. De É. que enquanto a mãe está no evento, a criança não pode ir até ela. Porque às vezes você está no evento, a criança começa a vir atrás de você. Mãe, não sei o quê. Não, é que daí não tem aquela questão no shopping, você deixa num espaço e você vai enquanto a criança está lá brincando durante uma hora. É a mesma coisa. Ó, durante o evento, deixa, sei lá, uma pulseirinha. Ou às vezes não acontece, por exemplo, tem igrejas que tem escolinha, Sim. que a criança fica lá na escolinha enquanto você está no culto. É a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que pensar para que mais mulheres possam participar. Porque às vezes tem companheiro, até para as casadas, ok, eu fico com a criança. Hoje eu tenho meu futebol, hoje eu não vou deixar. Mas se ela tem com quem deixar, onde deixar, eu acho que ela participa até mais tranquila. Eu tenho incluído o Espaço Kids, embora seja muito desafiador, como você falou. Cuidar do filho do outro criança é um segundo. Eu sei, porque eu tenho um pimentinha em casa, um segundo já é tempo suficiente para causar um estrago. Sim. Mas eu tive mulheres de falar assim, olha, eu quero muito ir, mas eu não vou poder, não posso ir porque eu não tenho com quem deixar. Eu mesmo levo a Eduarda, não só por... no meu caso, eu levo ela muito para que ela se sinta pertencente a esse espaço, Sim. mas eu já tive... Mas ela já está com quantos anos? 8. Já tem um outro discernimento, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, que nem a minha de 10, ela é grande também, só que, por exemplo, ela acorda muito cedo para ir para a escola. Vai dando umas 9 horas, ela dorme, ela vai sentada no evento, daqui a pouco ela tá dormindo. Eu já levei em algumas oportunidades, quando eu olho lá, ela tá dormindo. Aí você fica com dó, né, também. Mas a gente já fez eventos com o Espaço Kids, foi super legal. Eu mesmo já realizei uma atividade no Sesc aqui de Campinas. Uau! Sobre saúde emocional da mulher preta. E eu estive lá como monitora das crianças. Tem até foto no nosso feed sobre isso. Que legal. Porque realmente tem mães que não têm. Hoje a gente tem um número assustador de mães solos no Brasil. Sim. Né? Então, às vezes ela... Empreendedoras. Empreendedoras. Justamente que começam a empreender porque... Tá se ela sozinha. tá sozinha, eu preciso sustentar meu filho, mas eu também preciso dar o cuidado para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou empreender. Porque também sair para trabalhar CLT das 8 da manhã às 6 da tarde, com quem que essa criança vai ficar? Sim. Questão de abuso. Então, realmente, empreender, ela tá ali próxima, né? E com isso, ela acaba ficando sobrecarregada, ficando com a criança o tempo todo. Então, isso já é um projeto que a gente já tem também dentro dos encontros. E uma coisa que eu acho que a gente... Não sei se você vai concordar comigo, mas que eu acho que a gente precisa também entender é que a gente tem que inserir as crianças dentro da nossa rotina e que a gente tem que entender que o principal... papel que a gente desempenha é o da maternidade. Sim. Né? Então, não deu para ir naquele encontro, Ok, a prioridade é teu filho, vai ter outras prioridades. Isso. Porque a gente acaba negligenciando também um pouco isso, né? Por uma sem se sentir culpada, né? Exato, sem se sentir culpada. Não, tudo bem, esse eu não vou poder, mas não vão vir outros. Não fazer disso também uma muleta de nunca participar de nada para a criança. Saber mensurar. Exatamente. Mas a maternidade ainda é um desafio muito grande para nós, né? Sim, sim, com certeza. Essa maternidade, essa responsabilidade, essa cobrança de que a gente precisa empreender, descansar e tudo mais. Então, eu acho que, principalmente, o seu trabalho, de alguns outros grupos de rede que fazem essa junção das mulheres pretas, das mulheres afrodescendentes, também tem que ter esse olhar para a mulher preta que geralmente tem filhos, não todas, é claro, e que muitas delas não têm onde deixar os seus filhos para participar de eventos que a empoderam e que precisam. Aquele dia que ela tá mal, que ela fala assim, olha, nossa, eu acho que eu vou desistir desse negócio. Aí ela vai num evento desse, ela vê as dores das outras e fala, poxa, eu não estou sozinha, então vou continuar. E a internet ajudou muito, porque hoje você não pôde estar presente, mas você está acompanhando um evento ao vivo, você tem uma live gravada, você tem o canal do Pod Preta para você assistir depois, né? Sim. Então, isso também vem ajudando. Eu acho que a gente tem que se agarrar a todas essas possibilidades que tem hoje e realmente ir para frente, né? Não deixar que o fato de ter uma criança, não ter uma rede de apoio, te deixe estagnada. Eu acho que é bem por aí mesmo. É aquele do tal se provar e ir para frente, porque não tem outra opção também. Então, eu acho que a internet ajuda, como você falou. Olha, eu estou conversando, eu estou assistindo uma aula online, uma mentoria online,
Então, tem todas essas possibilidades hoje, ainda bem. E eu falo, gente, olha, a hora é agora. Essa semana eu tenho usado muito essa frase nos meus posts. O tempo não volta e a hora é agora. Vamos fazer acontecer, porque lá atrás estava bem pior. A gente ainda está ruim, mas a gente já está avançando. Sim. Né? E mulheres que vieram antes de nós não tiveram todo esse... a internet, tudo isso que a gente tem hoje de ferramentas. Então, nos trouxe até aqui, né? Sim. Né? E como que é o empreendedorismo no meio disso? Porque hoje você tem um contrato com a TV Câmara. Isso. E todas essas pontes que você tem aqui é um lado mais empreendedor, ou você tem alguma outra atividade fora da comunicação? Não, fora da comunicação eu não tenho outra atividade. Sempre com comunicação. Eu aprendi que, na verdade, lá na TV Câmara, por exemplo, eu empreendo dentro do meu trabalho. Sim. Porque o empreendedorismo também é você ter atitude empreendedora, mesmo sendo CLT. Sim. Né? Não é aquele negócio, eu trabalho de tal hora, deu meu horário, tchau. Ou então, eu não ganho para isso. Por exemplo, muita gente faz isso no trabalho CLT. Eu não ganho para isso, eu não ganho para dar ideia. Eu não ganho, eu fiz o meu, entreguei e tô indo embora. Eu acho que... Então, são atitudes, eu acho. As tuas ideias traz programas, pontas sobre o empreendedorismo. Sim. Né? Então, você atua dentro do empreendedorismo muito com a sua mentalidade, com a tua visão de empreendedor, do que ser empreendedor. Porque a gente tem a visão do empreendedor que vende um copo, que produz um bolo, né? E não é só isso, Não né? é só isso, né? A gente eu gosto de mostrar muito cases, desde pessoas que começaram e que estão ainda numa escala pequena para o seu negócio. A gente conta histórias, por exemplo, de pessoas... Eu entrevistei uma vez o Geraldo Rufino, que eu sou super fã dele. Jura? Gente, eu sou super fã. Que história que ele é que meu ele pai. tem, que história que esse homem tem, né? Um moleque, como se diz, que é a primeira vez que ele juntou dinheiro numa latinha, num campo. Gente, é assim... E a história de resiliência. Se vocês não conhecem a história do Rufino, olha, já vão aí pesquisar, porque o cara realmente, ele fala, né? Ele fala. Eu quebrei várias vezes e recomecei. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Teve uma fase que eu tava muito triste, porque eu também já quebrei algumas vezes e me sentindo a pior pessoa do mundo. E ele tem um programa que chama Segundou. E nesse programa do Instagram, ele fala que ele já quebrou inúmeras vezes e ele recomeçou. E que nunca foi uma perca, sempre foi um aprendizado. Sim. Ele é sensacional, né? Ele eu sou muito fã dele. Acho que ele é um homem assim. E ele rompeu muitas barreiras, né? Barreiras até muito maiores. Como se diz, já estava preparando ali o asfalto para que outros de nós viessem, né? Sim. Eu acho Que legal. E como foi entrevistar o Rufino? Quero saber agora. Ele é muito... Porque ele veio, na verdade, a Campinas em um evento sobre empreendedorismo. Então, foi uma coisa muito rápida. Sim. Mas ele traz essa lição, né? Eu assisti, inclusive, nesse evento, a palestra dele. E aí ele fala sobre isso. A gente não pode ter vergonha de quebrar. Né? Quebrou. Eu estava endividado com X. Aí eu arrumei uma perua, eu arrumei alguém que me emprestou isso, outro que fez tal coisa. E aí foi. Né? E outra coisa que eu gosto muito do Rufino é o tratar das pessoas. Eu ia falar isso agora. A simplicidade... E a forma como ele vê a vida. Ele é o cara que vê beleza em tudo, que vê Deus em tudo. E isso faz dele um ser, assim, muito leve, né? Muito leve. Até porque, muitas vezes, a gente acaba sendo um pouco dura por conta de todas essas lutas. Porradas, e ele fala, não, apesar da porrada, não deixa a porrada te endurecer. Sim. Olha o outro. Inclusive, ele contou nessa palestra sobre a forma de tratar de uma pessoa que estava servindo água, servindo café. Essa pessoa se tornou depois o braço direito dele, gerente dele, né? Uma história muito legal. Então, é esse olhar que às vezes eu falo, gente, a gente precisa ter esse olhar, né? Só que é esse olhar também que ele fala, mesmo suavemente... de quando a gente deve ter a visão de quem também não quer nada com nada. Né? Sim.
E não ficar perdendo tempo com isso, né? É isso. A gente não ficar perdendo tempo. Às vezes você tem aí uma equipe na sua empresa e você vê que aquela menina, que aquele cara não quer nada com nada, tá te atrasando. E você, sem saber ter aquela postura de líder, vai levando aquela pessoa ali e nem ela realiza o sonho dela, nem você, né? É também de saber dizer os nãos, né? Sim. Depois do período de UTI, Mirna, eu comecei a ter essa visão, sabe? De leveza, do que importa, do que... Hoje mesmo era para ter as 2 canecas aqui. Eu só trouxe uma. E eu falei, tá, mas tá tudo bem. Tá A gente lindo, vai eu honrar, amo essa vai honrar taça. o Pode Preta da mesma maneira, porque a gente viveu eu acho que todo mundo que se viu num momento de catástrofe ou uma situação de tragédia muito grande ou uma dor muito grande, isso não estou generalizando, tá? Porque eu também conheço pessoas que já comeram pão que o diabo amassou e não mudou nada, a própria pandemia, né? Eu falava para mostrar, né? Eu falava, gente, depois da pandemia, olha, todo mundo vai virar gente, não. Não. Eu acho que a pandemia foi o seguinte. Piorou a coisa. Quem é bom ficou melhor. Sim. Quem era ruim ficou pior. Foi isso. E depois do período de UTI, e como a gente ainda mantém Apesar que a gente não pode dizer que as pessoas são piores, porque também tem aquilo, né? Tem um propósito que a gente desconhece. Sim. Depois do período de UTI, eu agucei esse sentido e essa visão de mundo, assim, bem mais elevado. Então, hoje, não é qualquer coisa que me tira do prumo, não é qualquer coisa que me entristece. Olha. Isso é muito legal, né? E o Rufino ter compartilhado isso. Que privilégio, né? Olha, essa profissão... Foi muito legal, de trás aí, porque você já entrevistou pessoas incríveis. Já. Desde pessoas conhecidas, como também pessoas que não são conhecidas e que te deu uma lição, Sim. né? Nossa, muita gente. Olha, eu falo que eu tenho um trabalho de umas meninas, umas mulheres, lá no distrito do Campo Grande, assim, eu chorei de entrevistar aquela mulher. Eu ia falar, também te motiva, né? Porque às vezes você tá passando uma coisinha ali. Aquele dia, eu confesso que eu fui gravar uma reportagem que era até das meninas do Movimento Rosalina, do pessoal que faz um trabalho que chama Quebrada em Movimento, lá no Bassoli, Sim. lá no Itajaí. E aí, eu me deparo com uma mulher que tem 2 filhos já adultos, mas são autistas num nível que depende muita coisa dela, né? Que ela tem que levar esses meninos para fazer o seu acompanhamento e tudo mais. E ela viu num trabalho social lá a oportunidade de ser poetisa, escreveu poemas. E quando ela começou a declamar, e eu vi aquilo na minha mão, aquele livro... O livro era dela? Dela com outras mulheres lá da região do Campo Grande. Menina, eu chorei tanto. Imagina. Porque eu falei, gente, eu vim pra cá. Hoje eu falei assim, nossa, eu vou gravar, mas eu vou gravar porque eu tenho que gravar, porque hoje eu não tô bem. Aí eu falei, o que eu estou reclamando? E como pode fluir coisas tão lindas de pessoas que tá sendo tão castigadas, digamos assim, né? Como ela pode, apesar de toda essa situação, tá aí ela é tão grata por tudo, tão orgulhosa de ter escrito o seu livro, de ter seu poema. E era um sonho de criança que ela nunca achava que ia ter capacidade. Olha só. Não, é coisa assim... De uma grandeza, assim. É muito. Então, eu sou muito feliz porque o jornalismo me possibilita isso, de conhecer histórias de pessoas que, assim, que eu aprendo em cada coisinha, de cada uma. Seja do mais simples, seja do Rufino. Sim. Mas não só sobre empreendedorismo, mas sobre uma série de coisas, né? Sim. Não, é incrível. Eu sou super apaixonada. Por exemplo, eu sou apaixonada pela Dona Benedita da Casa da Sopa. Já ouviu falar nela? Não. A Dona Benedita da Casa da Sopa é uma mulher... Que é o nome da minha mãe. Do Jardim Paraíso de Viracopos, lá no distrito do Ouro Verde. E a Dona Benedita, ela é uma mulher que usa a própria aposentadoria, muitas vezes, para matar a fome de muita gente. Que loucura, né? Aí ela faz campanhas pedindo as coisas, né, para fazer a sopa, o alimento. E é uma mulher... E ela sai para distribuir? Eles vão até a Casa da Sopa para pegar esse alimento. Cada pessoa vai lá com uma vasilha, né? Tal. E aí eu fico pensando, meu Deus, e o dia que essa mulher morrer? O que eles vão comer? Né? E porque, como ela é muito simples, ela não
teve acesso ainda a, de certa forma, profissionalizar aquele trabalho, tudo. É um legado. Então, é um legado, mas a gente fica pensando, e o dia? E o dia que eu fui lá, foi uma vez que teve uma chuva imensa aqui em Campinas, que vários bairros as pessoas ficaram sem comer, sem nada. Ela ainda, além de fazer o dela, ela começou a fazer marmita para distribuir, por exemplo, no Jardim Paulsurama. Eu falo, gente, tem muitas pessoas que não têm nada e têm tudo e são tudo. Sim. E ela deixa para o mundo, né? Porque herança é o que você deixa para os outros. Sim. Legado é o que você deixa nos outros, né? Ela está deixando um legado em cada uma dessas pessoas que não é impagável. E era a minha próxima pergunta para você sobre legado dentro da comunicação, legado que você está deixando para tantas mulheres que te vê, que te ouçam, que te ouvem. Você sabe que eu não tenho ainda essa consciência de que legado eu estou deixando? Eu acho que eu ainda estou plantando, eu acho que eu sou só uma sementinha, né? Ainda não penso assim, eu acho que Mas você deixou um legado em mim. Olha, você deixou um legado em mim. Eu tô surpresa. Quando você me liga e fala, olha, eu conheci a tua história, conheci o teu projeto, quero te trazer para uma entrevista. Porque no primeiro momento, e olha que eu sou uma mulher preta que tive vários privilégios, então sempre estudei muito cedo, fiz faculdade muito cedo, então não era algo tão distante da minha realidade um dia dar entrevista ou um dia falar. Atuo na área de eventos há 9 anos. Então, as câmeras, esse holofote já é algo um pouco mais comum para mim. Eu fico imaginando isso para uma mulher que não teve essa vivência. E se em mim você deixou esse legado de, oi, ela quer me ouvir, a minha história importou para ela e a forma como você me recebeu, muito receptiva, isso é um legado. Eu fico muito feliz, porque eu não tinha essa ideia mesmo de, né, quantas pessoas a gente acaba impactando, pensando, olha, eu posso. E essa ideia é mostrar que todas nós, homens e mulheres, podemos, principalmente nós, pretos, afrodescendentes, que já tem tanto uma história de... Já apanhamos, nossos ancestrais já apanharam muito, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim. Então, toma ciência desse legado, porque esse legado já está rodando. Que bom. Já está acontecendo. Não sei se você já faz isso. Olha, eu aqui tendo alguns insights, gente. Mente de empreendedora, criativa, marqueteira, não para. De repente, documentar isso num livro teu, das mulheres que você entrevista, das vidas que você cruza, né? E o que você impacta na vida delas, né? Abrindo essa porta. Ideia, né? Eu acho que pensou daqui a pouco. Porque você consegue quantificar quantas mulheres hoje você já entrevistou? Hoje eu não consigo quantificar. Eu sei que no programa, eu já estou hoje, por exemplo, eu gravei o programa 268. Né? Já é um número, 268, mas isso não é mulheres, não, né? Não, eu teria que geral. Quantificar, eu teria que fazer ali uma conta, mas eu confesso que sempre, todo programa, e hoje, inclusive, eu fiz um programa justamente sobre uma aceleradora que está com um projeto que já existe há 7 anos, começou em Florianópolis, está em São Paulo, e agora está com esse olhar de Campinas de trabalhar mentorias com mulheres pretas. Que legal. Né? Já então, já quero esse network aí, já quero esse acesso. Então, é aquela que eu falo, ai, que legal, ai, que bom. E aí as coisas vão fluindo de uma maneira que eu falo, ai, Deus, que bom que você está me usando para isso, para mostrar, porque tem muita gente que não sabe que isso está à mão e está aí sofrendo para tentar empreender. Você mesmo, seu trabalho. Quando eu mostrei, foi no sentido de mostrar, gente, olha, tem um lugar que vocês podem procurar. Vocês não estão sozinhas. Sim. Tem esse trabalho dela que impacta a vida de outras mulheres e que vocês podem procurar nisso para tentar alavancar o seu negócio, para entender melhor o seu negócio, para saber como sair dessa coisa de... que a gente começa falando, eu estou fazendo um bico. Eu tenho uma lojinha. É que como você disse, não, você é empreendedora? Não, só faço marmita. Oxe! Sabe essa coisa assim? Sim. De que as mulheres têm que se tocar, que elas são empreendedoras, sim. Que não é só o fazer marmita. Sim. E o mais importante também é ela ter essa mudança de mentalidade e entender que do negócio dela
tem que vir uma vida melhor. Sim. Gente, não é empreender para ficar pagando boleto, patinando. É para, através do seu empreendedorismo, você oferecer para o teu filho um estudo de qualidade, saúde de qualidade. Sim. Eu fiquei impactada quando eu chego num hospital de alto padrão em São Paulo e nós éramos os únicos negros daquele hospital. E falar, meu Deus, mesmo tendo, né, não sendo hoje milionário, mas tendo ali uma condição financeira estável, a gente consegue oferecer um tratamento digno, um tratamento bacana para o nosso filho. E os pais negros que não têm. A maior parte. Né? Então, é muito importante você ser bem-sucedido, você ter uma vida financeira equilibrada, estruturada, ter uma vida saudável, né? Sim. E nós, negros, precisamos incorporar isso. Porque a gente cresceu ouvindo, né? Racionais cantar, e a gente cantou, né? Sim. Preto e dinheiro são palavras rivais, e a gente cresceu com isso na cabeça de que preto não pode ter dinheiro. Não, a gente tem que tirar isso da nossa mentalidade, né? Tem que tirar mesmo, porque eu acho que às vezes, pela nossa educação e a cultura, a gente tem que quebrar essa barreira de que se você vê um preto com carro bom, ou ele é jogador de futebol, ou ele é bandido. Não sei. Gente, para com isso. Exatamente. Para com isso. Nossa, mas você não joga futebol? Não. Você não é cantor de pagode? Não, não sou. Sou empresário, tenho uma loja, né? Sabe? Eu acho que é por aí. Sim, e a gente caminha para isso, né? Sim. É uma mudança difícil, porque a gente está indo contra um sistema de anos. Imagina eu virar para uma mulher de 30 anos. A gente tem mulheres empreendedoras no projeto, entrou essa semana com 65 anos. Imagina você mudar essa mentalidade. Mas é altamente possível e quando ela muda essa mentalidade, ela ganha o mundo, né? Ela não tem barreiras mais. É verdade, E o ganha seu- o mundo. É virar a chave, né? É virar a chave. E não é no sentido que, até eu acho, daí eu vou entrar numa outra esfera, quando a gente fala em empoderamento feminino, porque eu não acredito no empoderamento homem contra a mulher. Não. Eu não acho que é isso. Mas no empoderamento, no sentido de saber quem eu sou, o meu lugar e o que eu posso agregar e quem eu posso agregar diante das minhas atitudes. Eu acho que é isso. Eu acho que esse empoderamento se trouxe uma fala muito potente. Esse empoderamento de quem eu sou. Sim. Né? Muitas vivem sem saber quem ela é. Né? Qual é o seu lugar no mundo? Né? Quem é você? A partir do momento que você tem esse conhecimento de quem é você, da potência que você é, tudo muda. Eu acho que daí vem numa consciência pessoal, né? Muito autoconhecimento. Autoconhecimento, terapia ajuda. Né? Que é uma coisa que não está tão acessível para os negros, não né? tá, é muito caro terapia. Mas, assim, não que não valha. Mas é que hoje, diante de um bojo, você vai falar, eu vou fazer a compra, eu vou pagar a terapia. Sim. Né? Infelizmente, ainda é isso, para a maior parte. Mas é aquela questão do que a gente precisa... Porque nem sempre, muitas das empreendedoras e até profissionais, nem sempre quem está bem, quem também tem um problema para resolver de raiz, né? Aí eu entro na questão de muitas mulheres que têm que chegar em casa e lidar com um companheiro violento, Sim. né? Com uma série de coisas. Então, esse se reconhecer também é preciso romper essa barreira. Porque até então, a gente vai fazendo, vai sobrevivendo, e aí você fala, não, também preciso... Se eu estou bem no meu trabalho, se eu estou bem no meu negócio, por que eu não consigo romper ou estar bem em casa? Aí você fica lutando para também estar bem em casa. Mas tem uma hora que você tem que se reconhecer e falar assim, eu fiz o máximo que deu, não deu. Exato. Então, tchau também. E é muito difícil. Olha quantas coisas a gente tem que romper. Encerrar ciclos, né? É difícil encerrar ciclos. E aqui difícil. a gente está falando de mulher no modo geral. É. É muito difícil você... Mas eu acho que para a mulher preta é até mais complicado pela questão econômica também. Né? Pela questão de que, como a gente veio daquela... Você tem que aguentar, você tem que segurar, você tem... Muitas mulheres, quando a gente até participa de encontros de empreendedoras, muitas mulheres chegam, né? Eu estava, mas... Eu cheguei aqui, eu tive que lidar antes com uma situação lá em casa, mas eu tô aqui.
Então E esse número isso. também é muito assustador, dessa dificuldade de encerrar ciclos, quando a gente fala de mulheres na questão da religião. Sim. Né, que é muito forte, muito presente no Brasil, né? Principalmente a religião evangélica, Sim. onde disturba totalmente essa questão de relacionamento, de separação, de divórcio, né? A gente teve um caso, se eu não me engano, no ano passado, de uma pastora que foi assassinada pelo companheiro. Sim. E ela tentou várias vezes encerrar esse ciclo, se divorciar, e a galera, não, porque Deus vai mudar, que Deus... Ela morreu queimada, se eu não me engano. Então, é uma outra área muito delicada para a mulher, essa questão da religião em fechamento de ciclo e libertação, né? É verdade. Como se diz, esse daí a gente... É um programa inteiro sobre isso, né? Sim. E o seu trabalho, ele contribui muito para isso. Então, é um prazer ter aqui. Eu não posso te deixar ir embora sem te fazer uma pergunta muito importante para mim e para todos os inscritos desse canal. Mirna, preta pode? Preta pode. A todo momento pode, sim, e deve, entendeu? E só uma coisa que ela não pode. Deixar que alguém diga, você não pode. Arrasou! É por aí. É por aí.